Quero saudar a todos com a graça do nosso Deus. Hoje vamos falar sobre a segunda parte da mensagem, o segredo da felicidade inabalável. Nós estamos estudando o primeiro capítulo do livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa literalmente revelação. E na semana passada nós vimos que o livro de Apocalipse foi escrito num período muito difícil da igreja. Os cristãos daquela época, isso é, no final do primeiro século, estavam passando por uma forte perseguição, estavam sendo torturados, mortos, com medo de sair de casa. Por isso, os seus ensinos pode ser melhor assimilado no momento que nós estamos passando, né? E talvez no momento que ainda irá por vir em relação a essa pandemia, né? Independente de Jesus nos arrebatar ou não nos arrebatar, ainda quem vai estar aqui depois do arrebatamento tem dias difíceis para enfrentar, né? É lógico, quando eu falo as pessoas que vão ficar aqui depois do arrebatamento, eu estou falando das pessoas que ainda não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Se você é uma dessas pessoas, você tem muito que aprender a respeito do livro de Apocalipse. Espero que você continue ouvindo essas mensagens. Vamos primeiramente ler Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Os 3 primeiros versículos nos apresentam o segredo da felicidade inabalável. Começamos a estudar sobre essa felicidade inabalável na semana passada. Começamos a estudar os 3 primeiros versículos, que são um tipo de introdução desse livro. Nessa introdução, Deus nos revela o motivo geral de Apocalipse ser escrito. E esse princípio geral, esse motivo geral, está no versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E o propósito está logo na primeira palavra, bem-aventurados, não é? Bem-aventurado significa feliz, não é? E eu digo que essa felicidade é inabalável porque ela foi escrita para cristãos em que estavam sofrendo grande perseguição e era para eles estarem experimentando esse tipo de felicidade. Então significa que Deus promete uma felicidade inabalável para as pessoas que leem, ouvem e guardam as profecias que estão escritas nesse livro. Quero recordar rapidamente algumas verdades importantes que nós estudamos na semana passada. Como eu disse, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Isso significa que Jesus Cristo é o personagem central desse livro, é o personagem central dos acontecimentos que serão revelados nesse livro.
Isso significa que a felicidade inabalável tem a ver com verdades absolutas sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos na semana passada que Jesus Cristo é a pessoa que Deus prometeu que viria a este mundo para pagar o preço dos nossos pecados através da sua morte na cruz. É isso que Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, afirma a respeito de Jesus, quando diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E agora diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos livrou dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo morreu, isso é, ele derramou o seu sangue lá na cruz para nos salvar do sofrimento que todo ser humano merece por ofender a Deus com os seus pecados. E essa verdade está também em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, quando ele coloca uma lista de pecados lá e mostra o sofrimento que eles vão experimentar e viver por toda a eternidade por causa desses pecados. Diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçaria, os idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Essa é uma das revelações do livro de Apocalipse em relação ao futuro. O livro de Apocalipse mostra que esse sofrimento ele é eterno, isso é, as pessoas que forem para esse lugar depois da morte física sofrerão para sempre. E Jesus veio para nos salvar desse sofrimento eterno. É por isso que nós temos a afirmação lá no versículo 3, logo no começo do livro, né? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Isso é, quando você fica sabendo a respeito das consequências do pecado. Não é? E como você pode se libertar dessas consequências, são excelentes notícias. São notícias que vai garantir para a gente felicidade e uma felicidade eterna, não é verdade? Então, o primeiro segredo da felicidade inabalável é reconhecer Jesus, que veio aqui neste mundo para salvar você, para salvar a mim também, do sofrimento eterno por causa dos nossos pecados. Essa verdade absoluta, isso é, essa verdade a respeito de Jesus, é a principal condição para desfrutar a felicidade inabalável. Isso é, uma felicidade que toma conta de todo o nosso ser, independente das circunstâncias. Então, mais detalhes sobre essa verdade, isso é, a respeito de Jesus, você pode verificar assistindo a mensagem da semana passada, caso não tenha ouvido ou assistido. Hoje eu quero falar sobre o segundo segredo para desfrutar da felicidade inabalável. Esse segredo se refere a uma outra verdade absoluta. Que verdade é essa? Para desfrutar da felicidade inabalável, é preciso fazer das instruções de Deus o seu guia infalível quanto à crença e à prática. Como eu disse, a mensagem de Apocalipse é uma mensagem de felicidade. Isso é, uma mensagem para produzir alegria, contentamento, tranquilidade, ânimo, independente das circunstâncias. Essa felicidade inabalável, ela é condicionada. É condicionada a ler, ouvir e guardar as palavras que estão escritas nesse livro. Lembrando, bem-aventurados, lembra? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. E, logo no primeiro capítulo, ele fala a respeito de quem é Jesus para nós. Não é? A frase as coisas nela escritas significa que cada ensino ou cada afirmação dos 22 capítulos de Apocalipse, elas devem ser lidas, ouvidas, guardadas, para que desfrutemos dessa alegria, desse contentamento, dessa tranquilidade, independente das circunstâncias. Agora, quem já leu o livro de Apocalipse pode estar pensando, as profecias feitas, em sua grande maioria, é de desgraça, é de calamidade para a humanidade. Como pode, então, proporcionar felicidade inabalável?
E aqui está o segredo dessa felicidade inabalável. O motivo é que essa é uma mensagem de felicidade exclusiva para quem crê o que está escrito nesse livro. É para quem crê no conteúdo desse livro. Crer é o mesmo que ter fé. Prestem atenção sobre quem o texto afirma que irá desfrutar dessa felicidade inabalável. Veja bem, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então a felicidade é somente para aqueles, isso é, para as pessoas que têm interesse, investem tempo e energia para compreender o conteúdo desse livro, para compreender a palavra de Deus. Nesse versículo, versículo 3 de Apocalipse, nos apresenta 3 ações que nós devemos ter em relação à Bíblia, isso é, em relação à palavra de Deus. A prática constante dessas ações irão fazer com que desfrutemos da felicidade inabalável. A primeira ação que produz alegria inabalável é ler a palavra de Deus. Ler aqui tem um significado muito mais amplo do que o simples ato de ler. A palavra usada na língua original, na verdade, é a união de 2 palavras, ok? A primeira parte dessa palavra é uma preposição que significa por meio de, mais o verbo conhecer. A palavra traduzida como ler, literalmente significa conhecer por meio de, isso é, por meio do que está escrito. Como Deus nos deu a sua palavra escrita, por isso é que foi traduzida como ler. Isso é, conhecer por meio da leitura. Porém, essa palavra ler ou conhecer por meio de, tá bom? Se refere a um conhecimento que deve ser adquirido. Não é apenas um mero ato de ler. Significa ler para conhecer acuradamente. Ler para conhecer e para admitir o conteúdo como verdade para você. É muito interessante, né? A palavra admitir no nosso dicionário significa reconhecer, algo que se faz evidente, incontestável. Logo, significa aceitar, tomar como aceitável, concordar, consentir. Tudo isso tem a ver com o significado dessa palavra conhecer acuradamente ou admitir como verdade para você. Essa palavra nos ensina que a felicidade inabalável é para as pessoas que têm interesse em conhecer a palavra de Deus, com o objetivo de admiti-la como autoridade absoluta para dizer para você, para mim, para as pessoas como elas devem viver. Então, o segredo para desfrutar da felicidade inabalável é acreditar que a palavra de Deus é autoridade para a sua vida. E como tal, você vai se dedicar tempo para aprender os ensinos dessa palavra. Quero abrir o meu coração agora. O ministério pastoral, como qualquer outra função, inclui momentos alegres e outros tristes. Uma das maiores alegrias que nós sentimos como pastor é que quando estamos ensinando, observamos as pessoas prestando atenção, com os olhos e os ouvidos fixos, e alguns até fazendo anotações. Graças a Deus, a Igreja Batista Nova Aliança, a grande maioria dos seus membros se comportam dessa maneira. Uma das maiores tristezas do pastor é que quando está ensinando, vê irmãos se levantando ou para ir ao banheiro ou para beber água, e alguns ficam até do lado de fora do salão. Independente de quanto a retórica do pastor seja entediante, é muito importante entender que o que está sendo proclamada é a palavra de Deus. Pense nessa pergunta que eu vou fazer.
O que será que Deus pensa quando Ele olha para cada um de nós, quando Ele olha para você e vê que você está prestando atenção no estudo ou na mensagem bíblica? O que será que nós demonstramos para Deus quando fazemos o contrário? Será que Ele aceita, o argumento que você usa para se retirar, nem que seja por alguns minutos? Ou será que Ele aceita o argumento de você se ausentar, perder a oportunidade, de estudar, de ouvir o ensino da palavra de Deus? É muito importante que nós entendamos que faz parte da transformação que Deus deseja realizar em nós, o interesse pela palavra de Deus. É muito importante nós nos conscientizarmos, e reconhecermos que quando nós estamos lendo a Bíblia, ou ouvindo um ensino bíblico, ou fazendo o nosso devocional, nós estamos diante do ensino que Deus nos deu por escrito. E Ele nos deu esse ensino para que possamos desfrutar de uma verdadeira felicidade. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. É interessante, porque esse capítulo expressa a importância da palavra de Deus escrita, bem como os benefícios que ela produz para nós. Por coincidência, esse salmo também é uma homenagem à palavra de Deus. Esse salmo nos ensina sobre as bênçãos que os ensinos de Deus produzem na nossa vida. Por exemplo, os 2 primeiros versículos do Salmo 119 afirmam assim: bem-aventurados ou felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. A lei do Senhor é uma das maneiras de se referir à palavra de Deus. É um outro título para a Bíblia. E aí encontramos essa mesma afirmação lá em Apocalipse 3:5. Vocês repararam? Isso é: feliz, bem-aventurado os que andam na sua lei, os que seguem as suas instruções, aqueles que leem o conteúdo dessa profecia. O versículo 2 do Salmo 119 diz assim: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Prescrições é uma outra maneira de se referir à palavra de Deus ou à Bíblia. Repete a mesma afirmação de Apocalipse 3:5. Feliz ou bem-aventurado aqueles que buscam de todo o coração. Buscam de todo o coração o quê? Compreender o que Deus nos ensina através da sua palavra. Conhecer com todo o nosso coração o que Deus quer nos ensinar. Então, a felicidade inabalável é prometida para as pessoas que acreditam no livro de Apocalipse e também em toda a Bíblia como verdades que irão direcionar o nosso dia a dia, sem duvidar ou sem menosprezar nenhuma parte. Então, a primeira ação que produz alegria inabalável é ler a palavra de Deus. Ler, lembre-se, traz aquele conceito de ter um interesse profundo por reconhecer que é verdade. Por reconhecer que é verdade, considera importante investir tempo para estudo, para entender, para que depois possa aplicar na sua vida. Então, ler a palavra de Deus com o objetivo de entender e aplicar em sua vida é uma das maneiras de fazer das instruções de Deus o seu guia infalível, tanto quanto a crença, quanto a prática. Então, essa prática de ler atenciosamente produz uma felicidade inabalável. E há uma segunda ação. A segunda ação que produz alegria inabalável é ouvir a palavra de Deus. Veja bem, repetindo Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Essa palavra ouvir literalmente significa prestar atenção,
considerar o que está sendo dito, considerar o que você está lendo, procurar compreender, entender. A ênfase aqui recai na questão de você buscar compreender com detalhes. A ideia aqui é meditar naquilo que você leu. Tem a ideia de digerir sobre aquilo que você leu. É muito comum se usar a figura de linguagem em relação à palavra de Deus com aquele termo ruminar, né? Que a pessoa ouve algo e agora ela fica pensando cuidadosamente a respeito, né? Digerindo. É por isso que Jesus ensinou que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus ou da boca de Deus. Então, ouvir continua enfatizando um conceito muito parecido ao de ler, aquele conceito de ter interesse ao ponto de fazer o que for preciso para compreender os princípios da palavra de Deus e de como ela se aplica na sua vida. Infelizmente, nós vivemos numa cultura religiosa na qual muitos crentes são preguiçosos em relação a meditar ou estudar em casa o que é, por exemplo, ensinado no púlpito, o que é ensinado na igreja, né? Vivemos numa geração que parece que a gente quer tudo mastigado e depois se esquece do que foi lido, ou acha que o fato de ter ouvido uma única vez já vai ser suficiente, né, para usá-la quando precisar. Nós fazemos parte de uma geração em que a maioria dos evangélicos até preferem aquela mensagem que eu chamo de papinha, né? Não tem nem paciência e nem desejo por mensagens ou ensinos mais profundos, que exigem esforço mental, né? Que exigem mais atenção e mais dedicação para entender. Na época do começo da igreja, do primeiro século, havia uma igreja que Paulo escreveu o seguinte para aquele grupo, né? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, a igreja de Corinto era uma igreja que gostava muito de papinha. Paulo reconhecia isso, né, mas estava puxando a orelha deles, né, incentivando eles a exercitarem mais a mente, né, e o desejo de conhecer a Bíblia, né. Eu reconheço que faz parte da responsabilidade do pastor procurar ensinar da melhor maneira possível, com o objetivo de tornar o ensino cada vez mais claro. Porém, também é da responsabilidade de cada cristão estudar, meditar, buscando a aplicação pessoal que Deus tem para você naquele momento que você está passando. Por quê? Porque cada pessoa tem suas lutas particulares e enfrentam circunstâncias particulares. Meditar sempre vem acompanhado com aquela ação de desejar ouvir Deus falando com você. É isso que significa meditar. Quando você está diante da palavra de Deus, né, você e a Bíblia, e começa a pensar naquilo que está escrito, na verdade você está diante de Deus e querendo ouvir de Deus o que Ele tem para você através daquele texto bíblico. É interessante que essa ação de meditar, né, de ouvir com atenção, também é enfatizado no Salmo 119. Por exemplo, o Salmo 119, 15 diz: meditarei aos teus preceitos, nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Olha esse termo, né? Meditar nos teus preceitos. Preceitos, okay, é outro título para a palavra de Deus, né? Vereda significa o quê? O caminho que Deus quer que nós sigamos, isso é, as instruções de Deus para o nosso dia a dia. E uma maneira de demonstrar respeito é meditar, é ouvir com atenção.
Não é, é diferente daquela frase, né? Entra por um ouvido e sai por outra. A ideia de ouvir aqui é ouvir e reter. Salmo 119, 27 diz assim: faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Então, olha esse termo, né? A palavra de Deus agora é considerado como algo maravilhoso. E aí a importância de se meditar, né? Dar atenção, ficar ouvindo a palavra de Deus lá na sua mente. Salmo 119, 48 diz assim: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Então, mais uma vez, essa ideia de ficar pensando, né? Ficar ouvindo a palavra de Deus lá na sua mente. Paulo traz uma terrível profecia a respeito dessa falta de desejo de ouvir, né, os ensinos da palavra de Deus por parte de pessoas que se dizem cristãs ou religiosas. Essa profecia está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Diz assim: Paulo aqui está dando uma instrução para um pastor. Como um pastor deve ensinar a sua igreja e o seu povo. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Essa palavra, pela sua manifestação e pelo seu reino, se refere ao dia que Jesus Cristo vai voltar para julgar todas as pessoas. Ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E agora a profecia. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, isso é, segundo os seus próprios desejos pecaminosos, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Pegaram aqui? Se recusarão a dar ouvidos à verdade, preferindo fábulas, preferindo mentiras. Sem dúvida nenhuma, em todas as épocas do cristianismo, esse tipo de comportamento em relação à Bíblia esteve presente. Porém, não podemos negar que isso vem se agravando a cada período. E agora nós estamos enfrentando um desses terríveis períodos em que as pessoas, até aquelas que se dizem cristãs ou religiosas, não dão valor ao ensino da palavra de Deus. Prefere lendas, prefere papinha. Por isso Deus nos estimula a ter o desejo de ouvir, apreciando a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então, ouvir aqui significa dar atenção ao que está sendo ensinado, reconhecendo que Deus está falando pessoalmente com você e exclusivamente com você naquele momento. É como se, naquele momento em que você está ouvindo a palavra de Deus ou lendo a palavra de Deus, é como se Deus estivesse sentando na sua frente. É como se tivesse só você e Ele. E Deus está te ensinando o que você precisa aprender. Quando você está ouvindo uma mensagem ou um ensino, você tem que entender que aquele ensino é primeiramente para você. Não é primeiramente para aquilo que você precisa ensinar para outra pessoa. Não é para o seu marido, não é para a sua esposa, não é para o seu filho, não é para o seu vizinho. Não é para pensar, que bom se o meu filho estivesse aqui para ouvir isso. Que bom se a minha esposa estivesse... Não é para pensar assim, é para você pensar, Deus está falando comigo. Deus está falando ao meu respeito. Deus está dizendo algo para mim, para que eu entenda, para que eu possa praticar.
É para esse tipo de ouvinte da palavra de Deus é que nós temos a afirmação de que desfrutarão da felicidade inabalável. Então, a primeira ação que produz alegria ou felicidade inabalável é ler. A segunda é ouvir atentamente. Ouvir atentamente, isso é meditando na palavra de Deus com o objetivo de entender e aplicar a sua vida, é uma outra forma de fazer das instruções bíblicas o seu guia infalível, tanto quanto a crença, quanto a prática. E há uma terceira ação que produz alegria inabalável. Lembra? A primeira é ler, a segunda ouvir e a terceira é guardar a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem e agora bem-aventurados aqueles que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora, deixe-me falar algo. A maioria de vocês, ou todos vocês, sabem que o Novo Testamento e o livro de Apocalipse foi escrito na língua grega. E a língua grega tem duas palavras que significam guardar. A primeira é o significado mais simples, né? É guardar alguma coisa num determinado lugar. Independente dessa coisa ou desse objeto pertencer a você ou não. Tem uma caixa de ferramenta ou uma pessoa me empresta ou me entrega alguma coisa para guardar, eu vou lá e guardo. Então, não é essa palavra que está sendo usada aqui nesse texto. Isso é, não significa ter a Bíblia ou ter o livro de Apocalipse fazendo parte da sua biblioteca, estando lá bem guardado. A palavra usada aqui significa literalmente atender cuidadosamente a instrução ou ensino ou ordem. Guardar é sinônimo de obedecer. Para obedecer, é preciso entender. E eu quero explicar melhor o significado dessa palavra, porque ela traz uma ideia de obediência, mas é importante você entender o significado dessa palavra para você entender como é que a gente pode obedecer, né? O dicionário grego de Strong traz a seguinte explicação a respeito desse guardar. Essa palavra significa ter posse presente e andar num estado de cuidado ou atento. É ter posse de alguma coisa que pertence a você e que deve estar sempre com você, pois depende do uso consciente dessa coisa para você viver bem. E a coisa, nesse sentido aqui, é o ensino da palavra de Deus. Vou repetir. Então, é ter posse da palavra de Deus, como agora pertencendo a você, e agora você anda com a palavra de Deus, isso é, você anda com o seu ensino, para que você conscientemente obedeça no seu dia a dia, para que você possa viver bem. Eu vou tentar ilustrar melhor esse significado de guardar. A profissão do meu pai era mecânico. Para ser mais preciso, na carteira profissional do meu pai está registrado a profissão de ajustador mecânico. Meu pai fez um curso no qual ele recebeu um diploma de uma empresa que fabrica peças de montar motores diesel. E depois dele ter feito esse curso, ele recebeu um diploma. E o diploma é doutor em motores. Eu me lembro quando ele mostrou esse diploma para mim com muito orgulho. Meu pai era um montador de motores. Ele recebia a carcaça, ele recebia todas as peças, ele colocava cada peça no seu devido lugar
Isso é, ele montava essas peças dentro dessa carcaça e montava de maneira em que ele ia ajustando cada peça com uma precisão absoluta. Na bancada do meu pai tinha algumas ferramentas, mas tinha algumas ferramentas de precisão que ele usava o tempo todo, conferindo cada medida. Uma dessas ferramentas era um micrômetro. A palavra já diz para que serve, não é? Mede 1/1000 de metro. O que significa? Cada peça que ele recebia para montar o motor, essa peça ele precisava medir antes de colocar no motor. E depois que fosse colocada no motor, ela tinha que ter o aperto correto para ter a folga correta, isso é, ser bem ajustado. Ele não podia nem apertar demais e nem apertar de menos. E ele tinha uma tabela que ele precisava seguir. Essa tabela foi feita por engenheiros que planejaram aquele motor para que aquele motor possa funcionar bem, para que aquele motor possa ter uma longa durabilidade com o mínimo de desgaste possível, tá bom? E o mínimo de gasto de combustível também possível. E meu pai tinha que guardar essas informações durante todo o tempo que estava montando o motor. Isso é, ele tinha que obedecer cada uma dessas medidas. Meu pai tinha que seguir aquelas instruções. E meu pai fazia de forma tão correta, com tamanho zelo, que ele recebeu o diploma de doutor em motores. Esse é o significado de guardar nesse versículo 3 do primeiro capítulo de Apocalipse. Guardar a palavra de Deus significa ter as instruções de Deus na sua mente, para que você possa segui-las de forma atenta, de forma cuidadosa, usando o micrômetro. Agimos dessa forma quando nós consultamos a palavra de Deus diante de uma situação. Nós guardamos a palavra de Deus quando nós avaliamos a nossa vida à luz do que Deus nos ensina na sua palavra. Nós guardamos a palavra de Deus à medida que nós ajustamos a nossa vida àquilo que Deus nos ensina. À medida que os nossos pensamentos e as nossas decisões e o nosso comportamento vão se tornando conforme aquele padrão determinado por Deus. E Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso arquiteto, Ele é o nosso engenheiro, Ele é o nosso construtor, mais do que isso, Ele é o nosso reparador, Ele é o nosso consertador perfeito. E a palavra de Deus é esse padrão na qual nós devemos estar comparando a nossa vida a esse padrão. Guardar, nesse texto de Apocalipse, significa tomar posse do que esse livro nos ensina e levar esse ensino sempre consigo. Isso é, fazer com que esse ensino faça parte da sua vida, faça parte da minha vida. Guardar implica em reconhecer que eu dependo da prática consciente dos ensinos de Deus para viver bem, para viver feliz, independente de quão adversa ou sofrível seja a circunstância em que eu estou vivendo. É muito importante destacar que não guardar ou não obedecer a palavra de Deus é uma característica das pessoas que não se preocupam ou não se importam com Deus. Não se importam se as suas ações estão agradando ou desagradando a Deus. Salmo 119, 136 deixa isso bem claro. O salmista está dizendo, numa linguagem figurada, né, numa linguagem poética, torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Nós temos aqui uma pessoa que ama a Deus e ama a palavra de Deus de verdade, ao ponto que ele chora intensamente quando ele observa pessoas, né,
não guardando, não se importando se estão vivendo de maneira agradável a Deus, não investindo tempo para aprender da palavra de Deus. Um outro versículo do Salmo 119, versículo 158, diz: Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Então a Bíblia mostra que as pessoas que não têm interesse pela palavra de Deus, que não têm grande interesse pela palavra de Deus, que não fazem da palavra de Deus o seu estilo de vida, são pessoas infiéis. Deus está garantindo, por outro lado, que a pessoa que crê e que segue os seus ensinos, tanto o livro de Apocalipse quanto toda a Bíblia, essas pessoas são felizes. E é interessante, né? No livro de Apocalipse, né, ler, ouvir e guardar está no tempo presente. E significa que essa felicidade também está no tempo presente. Isso é, nós desfrutamos dessa felicidade o tempo todo, no nosso dia a dia, independente das circunstâncias, porque a palavra de Deus vai produzir essa felicidade que é inabalável. A mensagem de Apocalipse é uma mensagem de bem-aventurança, isso é uma mensagem para produzir alegria, felicidade, contentamento, tranquilidade, ânimo, etc., inabalável. Essa felicidade nenhum ser humano, nenhuma circunstância pode produzir. Somente Deus através da sua palavra. Novamente, o dinheiro não produz essa felicidade. A saúde não produz essa felicidade. A beleza estética também não produz essa felicidade. Viagens, hotéis de luxo, prosperidade material não têm capacidade de produzir essa felicidade. Somente Deus pode produzir na pessoa essa felicidade constante, inabalável, permanente. Essa felicidade está em conhecer e seguir os ensinos de Deus. E esse livro de Apocalipse nos foi dado por Deus com o propósito também de produzir essa felicidade inabalável. Conclusão: para desfrutar da felicidade inabalável, é preciso depositar a sua confiança, crer, ter fé em algumas verdades absolutas que estão no livro de Apocalipse e estão em toda a Bíblia. A primeira verdade: para desfrutar essa felicidade inabalável, primeiramente é preciso crer que Jesus é o Cristo, Jesus é Deus, Salvador, Senhor, Rei, e se tornar um seguidor dele. A segunda verdade: para desfrutar essa felicidade inabalável, é preciso fazer das instruções bíblicas seu guia infalível quanto à crença e à prática. E fazemos isso lendo, ouvindo e guardando a palavra de Deus. Quero encerrar esse estudo lendo Provérbios capítulo 8, versículos 32 a 36, que nos ensina a mesma verdade de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Meditem nesse texto durante a semana. Mas esse texto ensina, é um apelo de Deus para os seres humanos ouvir a sua palavra, dar ouvidos àquilo que ele ensina, porque é na palavra de Deus, na Bíblia,
incluindo o livro de Apocalipse, é que nós encontramos vida, é que nós encontramos o favor de Deus, Deus agindo favoravelmente. Por outro lado, quem peca contra a palavra de Deus, na verdade peca contra si mesmo, peca contra a sua própria alma. Porque em vez de trazer alegria ou felicidade inabalável, vai trazer morte, vai trazer tristeza, vai trazer sofrimento. E se morrer sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, sofrimento por toda a eternidade, como nós vimos na mensagem passada. Meditem. Na próxima semana não, na próxima mensagem. Semana que vem nós vamos ter uma outra pessoa pregando de maneira bem especial para o Dia das Mães, né? Desafio a estarem ouvindo. Na próxima mensagem de Apocalipse nós vamos estudar sobre o terceiro segredo da felicidade inabalável que se encontra no finzinho do versículo 3. Lembra? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E o terceiro segredo tem a ver com essa realidade. O tempo está próximo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Obrigado mais uma vez, querido Deus, por nos amar e nos amar tanto que enviou o teu Filho para morrer na cruz, pagar o preço dos nossos pecados. Nos ama e nos ama tanto que também nos deu a tua preciosa palavra, os teus ensinos, ó Pai querido, que nos ensina como é que nós devemos viver, nos mostra o que é certo, o que é errado, ó Pai querido, nos ensina como nós podemos ser bons esposos, bom cônjuge, bons filhos, bons cidadãos, acima de tudo, como nós podemos viver por teu inteiro agrado, ó Pai querido, e ao ter ou aprendermos essas verdades, nós também estaremos garantindo para nós uma felicidade inabalável, ó Pai querido, independente das circunstâncias, das lutas que nós temos que enfrentar. Obrigado porque o Senhor demonstra o teu amor para conosco de várias maneiras, ó Pai. Uma delas é pelo privilégio que nós tivemos agora de ouvir a tua palavra. E pedimos que a tua palavra ela possa encontrar na mente, ó Pai querido, no interior de cada ser humano, ó Pai querido, aquele lugar especial na qual irão meditar, ó Pai, entendendo que é o Senhor que está ensinando essas verdades, não é um ensino humano, não é baseado em inteligência ou capacidade humana, mas é um ensino que vem do Senhor, porque vem da tua palavra, Pai. Nós pedimos essas coisas e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.